por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, provo meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. E nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Senhor, Senhor, Amém. Que o Senhor nos inspire a buscá-lo de coração nas primeiras horas do dia. Irmãos, conversado com o pastor Gelson, uma das coisas muito boas na vida da igreja que nós precisamos começar a desenvolver é o fato de nós elogiarmos, né, aquilo que a pessoa tem de bom. A impressão que eu tenho é que nós somos programados para detectar erros e defeitos. Nossa natureza. Mas a igreja precisa de pessoas que se incentivem mutuamente, né? E temos conversado isso em alguns momentos de estudo,
né? E isso tem sido um assunto bem recorrente. E compartilhamos isso com a igreja, né? Acho que o pastor Gelson também, na pregação passada, falou um pouco sobre isso. E nós temos pessoas assim que sabem fazer muitas coisas na vida da igreja, que são muito boas no que fazem, né? Muito boas no que fazem. E às vezes nós não temos uma atitude de falar: ó, meu irmão, minha irmã, né, como é bom que você é bom nisso, né? Você dá uma boa aula. Que bom, sou muito edificado pela sua aula, sou muito edificado pelas suas orações. Você faz oração que edifica a igreja. Tem pessoas que têm a capacidade mesmo, né? Reconheço que tem pessoas que quando oram, são diferentes. Ministério da oração, né? Tem pessoas que, quando falam e quando pregam, eu tenho a convicção também que são pessoas especiais, pessoas diferentes. Tem que elogiar mesmo, né? Tem pessoas que quando cantam, né? Sei lá, temos várias pessoas que cantam, mas hoje a Nívia fez o solo aqui, né? Pessoas especiais na igreja, que edificam a igreja. Então, não é pecado e não é, assim, errado elogiar. Olha que bom que você fez isso, como foi edificado, né? O pessoal instrumental viu o Igor cantando hoje aí, cantou bonito, tá vendo só? Obrigado, Vigor, por você cantar, cantou muito bonito. Precisava de alguém que ajudasse hoje. Falei: você canta? Ele falou: canto, pode pôr o microfone lá que eu canto. Né? A Carolina também, falei: Carolina, preciso de alguém que faça uma oração. Você faz uma oração? Não, pode deixar, pastor, eu faço. E assim vai, meus irmãos. A igreja é isso, não é? A igreja, nós vamos tendo pessoas que vão descobrindo os dons, descobrindo os talentos, e assim. Então, não deixe de elogiar. Não, isso não é pecado. Isso é muito bom. Isso incentiva as pessoas, né, a melhorarem naquilo que já fazem bem na vida da igreja. Irmãos, quero que a igreja abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo número 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Eu quero que você acompanhe atentamente e você deixe a sua Bíblia aberta aí, viu? No decorrer da exposição da palavra. Que eu vou retomar esse texto, vou expor, né, algumas coisas desse texto. É importante observar os versículos. Então diz assim a palavra de Deus: Jesus no caminho de Emaús. Vamos acompanhar atentamente. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, na tua presença, Pai, nos colocamos agora e a tua palavra que foi lida, pedimos que o Senhor nos inspire. Que o Senhor inspire a nossa vida, inspire o nosso coração e nos dê, ó Pai, a compreensão que vem dos altos céus, ó Pai, para que a nossa vida seja edificada. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, ó Pai. Vou tocar uma melodia aqui, quero ver se a igreja reconhece. Alguém reconheceu a música? Quem reconheceu? Levante a mão. É de um filme, não é? Um filme chamado Em Algum Lugar no Passado. Vocês se lembram da história desse filme aí, como que é? Me parece que é alguém que se apaixona por uma fotografia, é verdade? É isso? É isso mesmo? Por uma imagem do passado, não é? E entende que a sua felicidade, e aí o filme demonstra isso, porque o cinema dá essa perspectiva para nós, a pessoa ela retorna e entende que a sua felicidade, ou a sua verdadeira felicidade, só vai ser completa se realmente aquela pessoa se encontrar com a pessoa daquela foto, mas naquele tempo. E é uma questão, assim, que na nossa mente, a nossa mente é uma maravilha de Deus, porque nós conseguimos pensar de forma atemporal. A grande angústia humana é justamente isso, porque nós conseguimos pensar na eternidade, conseguimos pensar no passado, conseguimos formular questões na nossa memória, na nossa mente, que nos remetem ao passado, conseguimos vivenciar, ainda com sensações físicas, isso é muito importante, coisas que nos aconteceram no passado. Isso é uma bênção de Deus, porque demonstra que nós temos uma capacidade muito grande de raciocinar, de pensar, e de percebermos tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, mas por um outro lado, acontece algo que é negativo. Quando nós passamos a viver no passado, passamos a considerar que tudo o que passou nas nossas vidas, tudo o que aconteceu lá atrás,
foi o melhor, ali foram as bênçãos, ali Deus falou comigo, ali Deus fez muitas coisas na minha vida, e passamos a não considerar mais o que ocorre no presente, e não conseguimos vislumbrar mais o futuro. Entende, irmãos, que quando nós pensamos nessa perspectiva de tempo, né? Nessa perspectiva de tempo, nós entendemos que, às vezes, a nossa vida está no presente. Você vê as pessoas caminhando, as pessoas caminham, porque elas não têm muita coisa o que fazer na vida, caminham, vão continuando vivendo, mas o coração de muitas pessoas ainda está preso a acontecimentos do passado. Foi o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. A história dos discípulos do caminho de Emaús é o seguinte: Jesus havia acabado de ser crucificado, ele havia ressuscitado, algumas mulheres chegaram e realmente detectaram que Jesus havia ressuscitado, mas muitas pessoas tiveram dificuldade em crer naquilo que o Senhor havia predito a respeito dele mesmo, que convinha que o Filho do Homem viesse, se encarnasse, padecesse, fosse crucificado e ressuscitasse. Jesus deu muitas noções, Deus deu muitas profecias e deu muitos sinais de que ele ressuscitaria, que ele não morreria eternamente. Mas a grande questão é que os discípulos tiveram uma grande dificuldade em crer. Então, quando Jesus morreu, cada um pegou as suas coisas, aquele sonho dos 3 anos com Jesus havia acabado, perseguição talvez ali fosse começar, cada um enfiou, né, a sua viola na sua sacola e falou: o que é que nós temos agora que fazer na vida? Vamos retomar a nossa vida. O sonho acabou, aquilo que Jesus havia prometido, nada daquilo se cumpriu, então agora nós vamos caminhar. Irmãos, como é difícil para nós entendermos que o passado tem um poder de nos impedir de enxergarmos o presente e vislumbrarmos o futuro, né? Dos muitos encontros que o Senhor Jesus teve com os discípulos na Bíblia, e se nós contarmos, né, são 12 encontros que o Senhor Jesus teve com os discípulos depois da sua ressurreição. Esse é um encontro muito especial. Ali no versículo 15, você vai perceber o seguinte, né? O passado tem o poder de nos impedir de enxergarmos o que ocorre no nosso presente. Eu vou demonstrar para você aqui na Bíblia. No versículo 15, Jesus se aproxima e diz assim, né? Mas, e abre um diálogo com eles e vai perguntar para eles o que aconteceu, né? Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E ele se aproxima e vai dizer o seguinte: o que aconteceu? E eles começaram a se lamentar de tudo o que havia acontecido. Vocês já repararam que muitas pessoas são especialistas, e às vezes nós incluímos nisso, em lamentar sobre a vida e das coisas que aconteceram no passado? Quando eu era criança tinha um desenho, e tinha uma personagem, e essa personagem era uma hiena, e a hiena, ela tem uma capacidade de rir, né? Mas aquela era uma hiena que reclamava. Não sei se você teve infância na década de 80, eu tive, e tinha a hiena, e todas as vezes que a hiena, alguém perguntava para a hiena alguma coisa, quer ver como você sabe? Ó azar. A hiena sempre reclamava. Irmãos, quando você encontra uma pessoa, né, e você pergunta como vai sua vida, quando você vê que a pessoa realmente está bem, ela está cheia de esperança. Mas sabe o que eu tenho visto atualmente? Ai, pastor, tem tanta coisa ruim acontecendo na minha vida. Olha como foi a minha vida, eu tive uma vida assim, e assim, olha o que aconteceu. E nós construímos uma história de desânimo, uma história de desolação, como se fosse bonito, ou como se fosse realmente alguma coisa positiva, nós mostrarmos o quanto nós sofremos,
para alcançarmos a piedade do próximo. Então eu vejo que muitas vezes, irmãos, nós temos um sentimento de autocomiseração, um sentimento de autopiedade, um sentimento de que as coisas não dão certo para mim, um sentimento de que as coisas para mim só acontecem do lado avesso. As bênçãos para mim demoram para acontecer, as bênçãos nunca acontecem no tempo certo. Na minha vida, eu só encontrei até agora muitas coisas ruins. Irmãos, nós temos uma tia, que às vezes nós nem gostamos de ir muito visitá-la, e chegamos um dia e falamos: tia, olha, nós queremos vir aqui, mas nós queremos ouvir coisas boas. Ela só falava, com o perdão da palavra, desgraças. Viu o que aconteceu aqui? Viu o que aconteceu ali? Você viu como tal pessoa morreu? Viu? E isso começa, ela era fissurada em contar coisas negativas da própria vida e da vida dos outros. Nós temos aprendido uma coisa, irmãos. Isso, eu vi uma reportagem sobre a questão educacional, que é uma área que me interessa bastante. E faz tempo que eu tenho lido qual a melhor forma de aprender, né? Tem muitas teorias, mas há uma pesquisa e eu acho que tem um fundamento isso aí. Que quando você acorda, o teu cérebro está preparado para receber informações novas, porque tudo aquilo que o seu cérebro processou nos seus sonhos, ele já descarregou. As substâncias que Deus colocou na sua mente, que é a bênção de Deus, as substâncias que vão fazer você aprender o conhecimento, elas são liberadas logo de manhã. Aprendemos uma lição com isso. Então, aí um conselho aos estudantes: se você quiser aprender uma coisa, estudar de manhã e antes de dormir. Porque antes de dormir, o seu cérebro vai processar aquela informação, e tem a ideia de que enquanto ele processa, né, você deu tempo para ele processar, o aprendizado ele vai sendo incorporado em você. Então essa é uma teoria, eu acredito nisso, lógico, misturado e juntado a outras coisas. Então, nós podemos pensar da seguinte forma: se é de manhã que eu estou mais propício para aprender alguma coisa, se é de manhã que a minha memória está mais aberta, se é de manhã que as substâncias que Deus pôs no meu cérebro, elas são mais pertinentes para o aprendizado, o que é que eu tenho colocado na minha mente logo de manhã? Se você coloca de manhã uma reclamação, aquela reclamação vai te acompanhar o resto da vida. Diz que nós ficamos lembrando o dia todo daquilo que nós colocamos no nosso cérebro nas primeiras horas da manhã. O Senhor Jesus, sem ter nenhuma estatística, nenhum conhecimento científico, nada, o que ele fazia na alta madrugada? Buscava o Senhor. Primeira coisa que o Senhor colocava na sua vida eram os pensamentos em Deus, as coisas de Deus. Nós temos experimentado isso aqui, irmãos, nas manhãs. Primeira hora do dia buscamos a Deus, e é incrível. Você fica lembrando do salmo que você leu, você fica lembrando da oração que você fez, você lembra das coisas que aconteceram aqui, e isso é uma bênção. O dia, irmãos, é um dia abençoado. Por isso eu falo para você, buscar a Deus às primeiras horas da manhã é a melhor coisa que você pode fazer, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Mas há tantas questões negativas na nossa mente, tantas informações negativas, somos bombardeados por tantas informações, que nós somos impedidos de ver as coisas boas, e passamos a reclamar, passamos a ver a vida de um aspecto negativo, irmãos. E quantas pessoas que se deparam com as suas vidas, principalmente se tiveram um passado frustrante, são pessoas amarguradas. Pessoas que não se desprenderam do passado são pessoas que vão viver amarguradas o resto da vida. Deus pode fazer muitas coisas no presente, elas não vão ver. Deus pode encher o seu coração de esperança, mas de tão negativas que estão, elas não vão entender que aquilo é um recado de Deus, que aquilo é bênção de Deus para as suas vidas, irmãos. Eu entendo que quando nós não reconhecemos a bênção de Deus, tem uma ilustração que eu gosto bastante. Diz assim, diz que teve uma grande enchente, e um homem muito crente ficou em cima de um telhado, e a água subindo, né? Chegou um limite, só que ele não tinha, estavam corredeiras, ele não tinha como nadar,
E ali ele se ajoelhou em cima daquele telhado, começou a clamar ao Senhor por ajuda. Senhor, me ajude, sou um crente, frequento a igreja Maranata desde a sua fundação, sou uma pessoa, já estou no 14º dia da campanha de oração lá com o pastor Gelson, ouço as pregações do pastor Gelson, tem hora que eu não pratico muito o que ele fala, mas eu ouço, certeza, pode dar risada também, mas é brincadeira, viu? Só brincadeira. E agora eu estou precisando da ajuda, a coisa está feia para o meu lado, eu vou morrer. E agora não tem aquela de eu orar e esperar muito não, porque eu preciso de uma resposta imediata. Já tiveram momentos assim? Momento de angústia que você tem, Senhor, é com o Senhor, e a resposta imediata, irmãos, às vezes acontece naquele susto, né? E tem hora que Deus, quando você não consegue confiar muito, Deus coloca um negócio na sua vida, para te ensinar a confiar, porque você não tem o que fazer. Aconteceu comigo com a Cibele, quando o Pedro foi passar de cirurgia, teve uma hora lá, Pedro deitado na cama, ele todo consciente de tudo que ia acontecer, aí a gente orou com ele, e ele olhou assim, papai, e se acontece algum acidente na cirurgia? Aí se põe a mão, não vai acontecer nada em nome de Jesus. E o anestesista já dando anestesia, dormiu. Irmãos, passou dali, se você não aprendeu a confiar até aquele momento, é na marra, é por Deus. O homem estava de joelhos lá, frequenta a igreja Maranata, sou crente, dou meu dízimo certinho, todas aquelas coisas, o que vai fazer? E aí começou a orar, e de repente, chega alguém, um barco lá longe, fala, ó, dá uma nadadinha aqui, tem lugar para mais um. Não, estou esperando uma resposta aí. Um outro barco lá longe, dá uma nadadinha aqui, ó, tem lugar para mais um, vamos que vai encher. Não, estou esperando uma resposta aí. O terceiro para bem do lado, ó, tem 2 lugares, não quer vir? Não, estou esperando uma resposta para fazer uma oração. A enchente, ele morreu afogado. Chegou no céu, ele era crente, viu que era crente, né? Frequentava a igreja Maranata. Mas ele não foi salvo porque frequentava Maranata, porque ele era crente. Perceberam que são 2 coisas diferentes? Uma coisa é frequentar, outra coisa é ser crente, né? Entenderam ou não? Mais ou menos, né? Tá bom. Aí, ele perguntou, Senhor, por que o senhor não ouviu aquela oração? Era a minha hora de morrer? Ele falou, não só ouvi, como dei 3 respostas para você. Os 3 barcos eram a minha resposta. Irmãos, quando nós ficamos com a nossa mente muito fixa em algo, e nós achamos que aquilo é a verdade suprema, que as coisas têm que ser daquela forma, isso se refere ao nosso passado, nós achamos que o nosso passado aqui, né, coisa muito negativa, somos impedidos de ver a bênção de Deus nas nossas vidas. E de passados frustrantes, né, eu tenho certeza que todos nós temos. Não há ninguém que vai dizer assim, olha, minha vida foi uma vida perfeita, todas as minhas decisões me levaram a ter grandes bênçãos, ou todas as minhas decisões me levaram a ser o que eu sou muito abençoado. Eu tenho a certeza, irmãos, que cada um de nós tem as suas frustrações. E uma coisa que nós não podemos fazer, e que nós tentamos fazer, é refazer a vida a partir do zero. Nós queremos consertar o que ficou no passado, nós queremos consertar uma coisa, irmãos, chega um momento que a nossa vida está tão complexa, está tão cheia de coisas, que uma coisa ligou a outra, que não tem mais o que fazer, e Jesus deu uma solução para isso. Quando ele chegava para as pessoas, ele falava da salvação, ele falava o seguinte, olha, os seus pecados foram perdoados, a sua vida daqui para frente, porque se a gente for ficar apontando, pecado por pecado, frustração por frustração, se a gente for consertar tudo o que aconteceu de forma detalhada, é impossível. Então, meus irmãos, na sua vida, há coisas que não vão se consertar, aconteceram. Foram frustrações? Foram. Foi da forma como você queria? Não aconteceu da forma como você queria. De repente você esperava uma coisa, aconteceu uma outra coisa. Mas se você ficar preso lá, você não tem uma vida abençoada, uma vida de bênçãos, uma vida de esperança. Que é o que estava acontecendo com os discípulos. Mas também, Jesus inicia um diálogo, né? E nesse início do diálogo,
Eu entendo que há uma coisa importante aqui que até o Senhor nos ensina, e Jesus vai dizer o que está acontecendo com vocês. Irmãos, será que Jesus não sabia o que estava acontecendo com eles? João, lógico que sabia. Jesus sabia tudo. Quero que os irmãos prestem bem atenção. Jesus caminhava com os discípulos, do lado dos discípulos. Ele estava ali, conversando. Eles conviveram 3 anos com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele veio diferente? Responda com sinceridade. A palavra de Deus, ele veio igual, não é verdade? Que ele ressuscitou. Alguns acham, Jesus ressuscitou como um fantasma, ou Jesus ele veio diferente, veio com a barba mais feita, alguma coisa assim. Irmãos, não sei disso, isso aí nós vamos, isso aí já é especulação. Mas o que a palavra nos fala é que Jesus veio da mesma forma, e da mesma forma como eles conviveram com Jesus, perceberam a presença do Senhor durante 3 anos, eles não perceberam a presença do Senhor do lado deles. Olha como é a nossa mente. Como é a nossa mente? Já viu aquela situação de você estar procurando uma coisa e ela está do seu lado e você não acha? Porque você está desesperado para achar? É isso. A nossa mente nos cega. Como somos quando estamos fixos numa coisa, mas a nossa mente nos trai. E Jesus sabia que a mente daqueles discípulos não adiantava ele falar muita coisa, não. Jesus é muito pedagógico, né? O que está acontecendo com você? Ele começa a abrir um diálogo. Aquilo que Jesus fez com os discípulos aí, é o que o ramo da psicologia está fazendo com a humanidade hoje, e hoje nunca as pessoas precisaram tanto de psicólogos, porque as pessoas não sabem mais falar das suas coisas. Não confiam mais uns dos outros para falar das suas questões. Profissionais muito necessários, porque quando você começa a falar das suas angústias, há um processo de autoconhecimento, e nesse autoconhecimento você também vai percebendo que decisões você precisa tomar na sua vida. Por isso é importante você confessar diante de Deus. E confessar uns aos outros também, porque o fato de falar, Jesus é pedagógico, e Jesus ele falou, então fala o que está acontecendo no coração de vocês, vai, digam tudo. Qual que foi a história? Vai, estou aqui, vamos ouvir a história de vocês. Lembra lá em Jerusalém, nossa, não sabe o que está acontecendo. Tivemos o nosso mestre, ele falou tanta coisa bonita para a gente, agora morreu, e tal, né? E, ó vida, ó azar, né? A gente acreditou 3 anos, ficamos lá, e nada acontecia, tal. E Jesus continua esse diálogo. E Jesus, irmãos, sabe que falar da angústia, falar das angústias é pedagógico, para nós é importante. Qual foi a última vez que você falou de uma angústia para um amigo seu? Qual foi a última vez que você falou de uma angústia, seja para o seu pastor, um presbítero da sua igreja, da mesma igreja daquele que estava lá em cima do telhado, Maranata mesmo? Qual foi a última vez que você falou das suas angústias para o Senhor? De repente, irmãos, vocês passaram a semana toda sem fazer uma oração. De repente passamos a semana toda sem colocar diante de Deus aquilo que está no nosso coração. Senhor, eu pequei, eu fiz isso. Isso está me martelando, é uma coisa que está me angustiando. Por isso que a palavra de Deus, eu falo, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela já deu toda a solução. A ideia de confessar o pecado é isso, falar das angústias, o que está acontecendo. E Jesus, quando ele olha para a nossa igreja, ele fala a confissão de pecado, ele fala, vai, manda, o que vocês têm para confessar? Jesus sabe de tudo. Os irmãos acham que Jesus não conhece a sua vida? Jesus não sabe o quanto errado você tem andado? Jesus não sabe as coisas que você pensa? Jesus conhece o seu coração, ele sabe que somos seres humanos, que estamos tentando nos parecer com ele, mas está difícil. Se não for a ação do Santo Espírito de Deus na nossa vida, irmãos, nós nunca vamos nos parecer com o Espírito Santo de Deus. E por isso que eu vejo que, quando nós vamos à igreja se ajoelhar, nós temos que pedir para que o Senhor realmente mande o seu Espírito sobre as nossas vidas, para nos fazer enxergar. Se não for o Espírito Santo de Deus, não há salvação. Tem a história de John Wesley. John Wesley foi o fundador da igreja metodista, e é uma história muito interessante. Resumidamente é o seguinte: John Wesley foi criado nos princípios da palavra de Deus, e conhecia tudo. Ele teve, uma família, a sua mãe, muito crente na igreja anglicana, igreja da Inglaterra, tem toda uma história em relação à reforma e tal, e a questão é a seguinte, que a igreja anglicana, ela é uma igreja que tem estrutura igual à igreja católica, mas ela rompeu com
com a Igreja Católica por conta do problema, né? Que o rei Henrique VIII teve lá com as suas esposas, o casamento é sacramento, então, e ele quis casar mais vezes, teve vários problemas lá. Fundou a igreja da Inglaterra com princípios protestantes, foi muito influenciada pelo calvinismo. Então, uma estrutura episcopal, porém, com os mesmos princípios calvinistas. Por isso que a igreja anglicana ela tem muita proximidade com o presbiterianismo em muitas ideias, enfim. E ele foi criado nesse sistema. Ele era um homem temente a Deus, era uma pessoa que realmente, ele estava interessado nas coisas de Deus. Tanto é que quando ele foi para o seminário, ele e seu irmão, ele foi para o seminário que servir a Deus. Ele era uma pessoa que estava buscando a Deus. Eu quero que os irmãos prestem muito bem atenção, ele estava buscando a Deus. E quando ele foi para o seminário com seu irmão, o Charles Wesley, que foi um grande compositor de hinos, eles fundaram lá no seminário um grupo de pessoas que chamava o Clube Santo. E esse Clube Santo eram pessoas que estavam tentando buscar uma santidade diante de Deus por uma rotina diária de oração e de leitura da palavra. Esse Clube Santo ficou famoso na história da igreja tal, mas John Wesley vai ter uma grande lição na sua vida. Ele estava indo para os Estados Unidos, num barco, e esse barco, ele quase afundou, teve uma tempestade que quase morreu todo mundo. John Wesley, crente, tal, e ele via que tinham pessoas naquele barco que não tinham medo. O barco tempestade, aqueles irmãos lá, cantando hinos a Deus no meio da tempestade. A hora que acabou a tempestade, John Wesley olhou para aquele grupo, ele relata na sua biografia lá, olhou para aquele grupo lá, eu sou crente, eles também são crentes, mas nós não somos iguais, eles são muito diferentes de mim, o que está acontecendo? Eram os irmãos morávios. Tem aquela história muito bonita, né? Esses irmãos morávios, teve aquela reunião de oração que durou 100 anos, né? Que foi um grande momento na história da igreja e tal. E John Wesley, quando ele começou a ficar muito atraído por esses irmãos moráveis que passaram por um avivamento, ele quis aquilo também. E de repente ele foi numa reunião, e lá eles estavam lendo um comentário de Lutero aos Gálatas, e naquele comentário de Lutero aos Gálatas, John Wesley, quando começa a falar da graça de John Wesley, ele vai sentir o seu coração aquecido, e ali ele fala que teve uma experiência de conversão, e quando ele teve essa experiência de conversão, ele passa a pregar em todos os lugares, praças públicas, aquela coisa. Ele não queria fundar uma outra igreja, mas o símbolo da igreja metodista é um fogo, é uma cruz, é um fogo, porque ele tinha o seu coração em chamas para Deus, e ali ele pregava da salvação, pregava arrependimento, pregava a palavra de Deus, e no fim da sua vida, quando ele ordena um pastor, a revelia da igreja anglicana, por conta própria, aquele irmão tinha um ministério, ali é considerado o início da igreja metodista. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Estou falando que nós precisamos, nós somos cristãos também. Às vezes nós sabemos tudo da palavra de Deus. A maioria daqui foi criado na palavra. A maioria daqui cresceu, sabe salmos de cor. E John Wesley, ele disse, eu era cristão, mas não era evangélico. Eu era cristão, mas não era verdadeiramente convertido. Eu era cristão, mas eu estava muito distante daquilo que o Senhor queria para a minha vida. E quando John Wesley começa a confessar, começa a falar, irmãos, ali uma transformação nas suas vidas. Irmãos, eu entendo que a importância de nós verbalizarmos diante do Senhor que nós estamos distantes dEle, isso é muito importante. Confessar o pecado, falar das coisas que estão na nossa vida, isso é muito importante para nós, irmãos. Isso nos faz ter uma autorreflexão, e nessa autorreflexão que eu entendo que acontece o encontro poderoso de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a conversão ela acontece por meio do arrependimento. E quando você observa a sua vida,
Você vê tudo aquilo que você fazia de errado. Você vê todas as coisas como estão distantes de Deus, os seus princípios, os seus valores. Quando você reconhece isso, como John Wesley reconheceu, falou: Senhor, transforma a minha vida, me transforma em algo, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Quando isso acontece, é que acontece a conversão. Às vezes o Senhor faz uma conversão meio a revelia, porque Ele precisa das pessoas. E quando o Senhor quer, irmãos, ninguém segura. O Senhor precisava do apóstolo Paulo. Paulo, eu preciso da sua inteligência, da sua capacidade. Eu preciso de você, eu sei que você vai fazer uma obra muito grande. Então, derrubar você do cavalo, você vai quase morrer, vai ficar cego, vai sofrer muito, mas eu quero você. Mas não é todo mundo que tem a conversão como a de Paulo. Conversão, o Senhor quer, irmãos, que pelo nosso livre-arbítrio, nós o reconheçamos como o Senhor das nossas vidas, amém? O Senhor quer, pelo reconhecimento das nossas limitações, que nós o reconhecemos como o Senhor da minha, da sua, das nossas vidas, amém? Irmãos, os discípulos estavam caminhando sem esperança, mas o Senhor sabia. Se eu largar vocês aqui, não vai dar em nada, então vou caminhar, vou ficar aqui até vocês entenderem, e começaram a reclamar da vida. Você pode reclamar da sua vida, mas vai chegar um momento que o Senhor vai falar: tá bom, mas e daí? Reclamou, tá bom, mas e daí? Reclamou, mas e daí? O que você quer? O que você está querendo? É isso que o Senhor pergunta para nós: o que é que você está querendo com tudo isso? Eu quero a tua bênção, Senhor. Aí o Senhor derrama a bênção. Mas se você quiser continuar reclamando, o Senhor fala: então reclama, vai reclamando até você enjoar. A hora que você reconhecer que não adianta reclamar, não adianta ficar preso ao passado, mas você tem que entregar o seu futuro, você tem que me reconhecer. Enquanto isso não acontecer, não há transformação em nossas vidas. Irmãos, todos nós passamos por dias difíceis, né? Dias difíceis para os discípulos, foram dias difíceis. Eu não acredito também que foram dias fáceis. Você imagine, você ser alimentado por uma esperança, e de repente ser tirado de você isso. A pior coisa é quando isso acontece. Não é verdade? Ser alimentado por uma esperança, você esperando que aquilo vai acontecer, esperando que aquele emprego vai ser seu, esperando que aquele concurso você passou, esperando aquilo, como é difícil. Tem uma irmã que estudava muito para um concurso público, e eu entendo que aquela teve muitas provações. Ela reconhecia todas as suas limitações, almejava promotoria pública. E ali buscando em Deus, fazendo a sua parte, estudando. A última coisa que ela fez, vendeu um carro que ela tinha, foi trabalhar no Carandiru, em São Paulo, porque ela havia passado um concurso bem menor, porque ela ia prestando, passando, mas investindo nesse maior que ela queria. Ela vendeu o carro, vendeu tudo, foi para São Paulo e ela conseguiu uma transferência de uma penitenciária, foi ser advogada lá no Carandiru. Os irmãos imaginam o que é, os irmãos assistem aquele filme Carandiru, aí vocês, os irmãos sabem o que é, antes de ser demolido, obviamente, né? E ali eu tenho a certeza que muito do que ela passou ali deve estar na sua vida até hoje, marcou muito, mas o fato é o seguinte: ela estava no limite, não aguentava mais, trabalho, morar em São Paulo, um problema, colocou diante de Deus, a igreja orando por ela, passou no concurso. Aquela benção, nome saiu no Diário Oficial, convocação. Dia seguinte, Diário Oficial, concurso tal cancelado. Promotor tal, passou respostas para sua amante, a sua amante passou para mais 5 colegas, elas passaram as 6 primeiras. Cancelado o concurso. Precisa dizer alguma coisa? Não precisa nem contar a história, né? Pior da história. O promotor era crente. Não vou mais à igreja. Essa igreja que tem pessoas desse jeito,
não quero mais. Jogo a toalha. E ali eu entendo que o processo depressivo foi um negócio muito complicado. Mas, de alguma forma, tinha uma mãe muito crente, a mãe aconselhando aquela coisa toda lá. No outro concurso, veio a bênção de Deus, ela passou. Quero que os irmãos imaginem o que passou pela cabeça quando ela postou todas as fichas dela naquilo. E quantas vezes isso aconteceu com você também? Não é verdade? Aconteceu na minha vida. Ela postou tudo naquilo e deu para trás. Coisas da vida, irmãos. Nós aprendemos muitas coisas e como é difícil passarmos, né? Assim, por momentos difíceis. E aí, esses dias difíceis, nós entendemos, né? Que, às vezes, quando nós olhamos, eu penso que quando nós temos pecados, né? Vamos pensar na nossa vida pessoal, nós ficamos nos condenando. E há pessoas também que não se perdoam por algum pecado, isso também é um problema. E aí Jesus vai ensinar que nós não devemos ficar presos ao passado. Lá no versículo 18, o Senhor diz assim, Jesus pergunta o que havia acontecido, né? E ele vai abrir esse diálogo e tal, e Jesus estava totalmente livre do passado. E uma vez eu estava assistindo um programa, não sei se os irmãos conhecem aquele seriado que acabou agora, chamado Dr. House. E ali, eu li um pouco sobre a concepção daquela série, e fala o seguinte, todas as doenças que aconteciam ali, em potencial elas poderiam realmente ser reais. E tinha uma mulher, né, e Dr. House daquele jeito lá tal, ela tinha um ódio mortal pela sua irmã mais velha. Um ódio mortal. Tá. Não conseguia perdoar aquela coisa complicadíssima. E aí, e o mais interessante é que aquela irmã havia acabado de doar um dos seus rins para ela. Dr. House, então, nas suas investigações, ele fala, tem que ter algum problema, ele acreditava na questão fisiológica, tem que ter alguma coisa fisiológica que não ajuda essa mulher a perdoar a sua irmã, porque ela doou o rim, e mesmo assim não pode ver na frente. Ele descobriu a doença dela, tinha um toque. Os irmãos sabiam o que é toque de pensamento? A gente pensa que toque é só aquele filme lá como chama aquele ator mesmo? O Jack Nicholson, né? Que fica pulando, só tem que pisar só na lista. A gente pensa que toque é só isso? Não. Tem toque de pensamento também. Pessoa que pensa muito. Fica pensando, não faz nada. Preso ao passado, pensando. Isso é um toque. Eu não sabia disso, descobri faz pouco tempo. Mas não foi pelo seriado. Mas porque um amigo meu psicólogo falou também. Mas pelo seriado, eu comentei com ele, sabe qual que era o toque dela? Ela lembrava do passado, e ela tinha uma capacidade muito grande de reviver emocionalmente todas as cenas do seu passado. E aquela irmã, por ser irmã mais velha, havia feito muitas coisas ruins para ela na sua infância. E quando ela pensava nesse pensamento, a gente não sabe o que vai na mente humana, ficava pensando, lembrava das coisas negativas. Quando olhava para a irmã, era o ódio mortal. Olha que coisa interessante. O passado nos faz ter ódio no presente. E muitas vezes, ódio de nós mesmos. Irmãos, há uma coisa que você tem que fazer na sua vida, você tem que se perdoar. Eu aprendi isso. Porque nós nos autoflagelamos quando nós não perdoamos o nosso passado. E o Senhor quer livrar você disso nessa noite. Por isso que Ele falou para eu falar isso aqui. Por isso que eu orei, Senhor, o que eu vou pregar lá? Sexta-feira. Pastor Gelson, Ismael, não, quinta-feira à noite, Ismael, vou pregar no aniversário lá da igreja de Pederneiras, né? Tal, vou fazer a questão da música, do culto, quem que é o pregador? Falou, você. Acho que estava brincando, né? Antes no almoço, Gelson, é sério mesmo que eu vou pregar amanhã? É. Aí eu logo pensei, eu tenho o que pregar, mas não sei o que pregar. Esse é o drama do pregador. Responsabilidade grande. Mas Jesus falou para falar isso para vocês essa noite. Irmãos, a pergunta, Jesus nos ensina que realmente o passado não pode pesar
sobre nós, né? E depois de abrir os olhos, eu acho que ali houve a ação de Deus na vida daqueles discípulos. Ali eles começaram a perceber a presença de Deus, mas só a partir daquele momento, num dado momento, que o Senhor abriu os olhos deles. E aí, o texto nos fala que o Senhor entrou com eles, ceou, e a hora que o Senhor abriu, partiu o pão, ali foi a revelação completa, e eles começaram a sacar, não nos ardia o coração, quando Ele vinha falando conosco pelo caminho, alguma coisa diferente estava acontecendo. Irmãos, de repente alguma coisa diferente está acontecendo na sua vida. De repente o seu coração já está ardendo de vontade de servir ao Senhor, você não está identificando, não está ainda, não está vindo isso com clareza. E o Senhor quer que nessa noite isso fique claro para você. Não nos ardia o coração quando Ele falava conosco no caminho. E ali foi uma grande bênção. E a hora que o Senhor abriu os olhos, o Senhor se apresentou a eles. O que aconteceu? Pronto. O que eu tinha que fazer na vida desses discípulos eu já fiz. Jesus vai para outro lugar. E aí os discípulos fazem o quê? Eles saem a anunciar o que é que lhes havia acontecido. Irmãos, a salvação não é para ficar para você só. Salvação não é para ficar guardada no seu coração, na sua vida, na sua família. Mas a salvação é para ser compartilhada. A salvação é para ser espalhada, a salvação é para ser dialogada, porque é uma bênção. Você não pode ter vergonha de ser uma pessoa salva, você não pode ter vergonha de ser um cristão, você não pode ter vergonha de frequentar uma igreja, você não pode ter vergonha do Senhor, você não pode ter vergonha de pertencer a Jesus, você tem que ter orgulho de pertencer a Jesus, porque você é a melhor pessoa do mundo. Quando você pertence ao Senhor, você é a pessoa que mais brilha nesse mundo. Por você pertencer ao Senhor, você é a pessoa mais feliz deste mundo, porque você caminha com esperança. O mundo está caindo ao seu redor, mas você caminha com esperança. Acontecem perdas em sua vida, mas você tem esperança. Acontecem coisas negativas na sua vida, mas você continua caminhando com esperança. Não porque você seja alguma coisa, mas porque o Senhor está sobre a sua vida. E a esperança, irmãos, é alimentada por Deus em nossas vidas. Quero terminar. Tem uma ilustração. E essa ilustração sempre me chamou muita atenção, na casa de muitas pessoas, desde quando eu sou pequeno, me chamou muita atenção esse quadro. E esse quadro demonstra assim que é o famoso pegadas na areia, né? E de repente, você vê 4 pegadas como se fossem 2 pessoas, caminhando uma do lado da outra, e de repente você vê uma pegada só. E essa pessoa em conversa com Deus, né? Lógico que é uma poesia, né? uma situação imaginária. Essa pessoa conversando com Deus, e ele começa a rever a sua vida, e ele detecta uma coisa. Nos momentos mais felizes da sua vida, que ele começou a ver os anos, ele percebeu que tinha 4 passos, né? O dele e de Jesus. E aí nos momentos das crises, ele percebeu que só tinham 2. Ele detectou isso aí e perguntou: Deus, o Senhor é soberano, mas quero fazer uma pergunta. Por que nos momentos da crise, só tem aquelas 2 pegadas? Só as minhas pegadas? O que aconteceu? O Senhor fala para ele assim: olha, quando estava tudo bem na sua vida, eu caminhava do teu lado, que eu nunca te abandonei. Mas nos momentos de crises da sua vida, aquelas pegadas não são suas, são minhas. Porque foi o momento que eu carreguei você no colo. Meus irmãos, entendam que com o Senhor não há brincadeira, não há meio caminho, não há meio Senhor. O Senhor é Senhor em todas as situações. Se você já creu no Senhor Jesus para a sua salvação,
da sua família, você pode ter certeza que o Senhor, a partir desse momento, Ele nunca te abandonou. Se em algum momento você teve essa dúvida, você tem que tirar logo essa dúvida do seu coração. Os discípulos achavam que haviam sido abandonados pelo Senhor, mas o Senhor estava do lado. Às vezes você é uma pessoa convertida mesmo, mas os seus olhos estão impedidos de perceber a presença de Deus na sua vida, e isso tem que ser quebrado hoje, irmãos. Você não pode mais caminhar na dúvida. Será que o Senhor está comigo? Perceba que quando você não percebe a presença de Deus, não é Deus que te abandonou, é um ponto de vista nosso. Porque a promessa do Senhor, antes dele subir aos céus, ele disse aos discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia nisso e caminhe com esperança, porque é isso que o Senhor quer para as nossas vidas nessa noite. Amém? Quero que você baixe sua cabeça. Convido o pessoal da música para vir aqui à frente. Nós vamos cantar aquele cântico, esse é o meu respirar. E que a partir do que você ouviu nessa noite, a minha oração e o meu desejo é que o Senhor lhe dê a certeza, que você perceba a certeza de que o Senhor está com você e nunca te abandonou.